dia. Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia. Como havíamos prometido no decorrer da semana, estamos recebendo aqui ele que eu acho que dá para colocar como viajante também. Obrigado. Grande empresário, mas alguém que também busca muito conhecimento, e isso faz bem, porque faz com que o negócio também ganhe uma outra roupagem, principalmente com o olhar para quem está viajando para o primeiro mundo. Estamos recebendo aqui um empreendedor que faz a diferença em nossa cidade, e todo mundo que teve seu filho na escola ou tem seu filho na escola conhece ele ou alguém da sua família. Estou falando de Paulo Tremarim, da Estatex. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço que a Clube nos abre aí para a gente poder apresentar um pouquinho do que a gente faz, né? E do amor que a gente tem pela cidade onde vive. Eu falei de viajante, falei de empreendedor, mas não dá para deixar também um homem público de fora, né, Paulo? Você também já trabalhou em outras administrações, como secretário, também conhece muito bem da nossa cidade e é um grande apaixonado pela essa terrinha chamada Foz do Iguaçu, terra das cataratas. Eu sempre digo que é a fronteira mais charmosa do Brasil. É uma menina muito jovem, né? Que ainda tem tudo por se fazer. É uma terra das oportunidades, eu costumo chamar. E assim, a gente se envolve muito aí, já esteve ligado ao poder público, participa ativamente da política, né? Até queria fazer um chamado a todos que estão nos ouvindo, que a gente tem que se envolver, para a gente ter uma diferença, fazer um Brasil, né? Um país diferente, um estado ou um município. É necessário o nosso envolvimento. A gente tem que ter um posicionamento, seja ele qual for. O que não dá é para ser isento, porque precisa de posições, e posições firmes e seguras, principalmente o ano que vem, que teremos eleições, principalmente para o Senado, muito importante. É verdade, Senado, nós que temos aí representantes, é bom a gente sempre pensar também, né, Paulo, que a gente precisa defender e pensar em deputado federal, estadual, porque isso faz toda uma diferença para a nossa cidade, né? Mas, Paulo, conta para mim o seguinte, porque a gente estava falando em off aqui, o Paulo esteve fora do país, estava viajando e trouxe na bagagem muitos sonhos também para a nossa cidade, né, Paulo? E em relação à sua empresa, em relação a uniformes, tem algo que tocou você e que chamou a atenção em relação à indústria de roupas fora do país? Sim, quando a gente viaja, né, a gente automaticamente acaba prestando mais atenção, principalmente nos segmentos que a gente atua, né? Sim. O nosso segmento principal é a indústria têxtil, através da indústria e de lojas, né? Nós mesmos fabricamos, nós mesmos vendemos a grande maioria dos nossos produtos. Então a gente acaba prestando mais atenção nesse mundo. Eu passava pelas escolas, pelas universidades e olhava o modelo, as tendências, né? O que eles estão usando lá fora. Mas isso serve para qualquer tipo de segmento econômico, né? É mesmo porque você também atua na linha de entretenimento, hotelaria, isso, né? E tem uma empresa também de eventos, né? Isso, a gente sempre está prestando atenção nesses segmentos aí. Na hotelaria, principalmente, como a gente viaja, você vai ter que ficar ou em um hotel ou no Airbnb, que hoje está sendo muito utilizado. Então a gente presta atenção e vê como eles estão atuando lá fora. Está cada vez mais difícil o serviço, né? Os hotéis, depois da pandemia, na sua grande maioria, fora do Brasil, deixou já de servir o café da manhã. É muito comum não ter café da manhã mais nos hotéis, independente de estrelas, vamos chamar, ou de qualidade de hotel. Muito fora comum. do país tá. Muito comum. Mas eu gosto de ficar no hotel só pelo café da manhã. Claro, muita gente, mas olha, é difícil. Sério? Muito É difícil. por causa da mão de obra? Mão de obra. E depois da pandemia, acho que eles pegaram essa deixa aí, ó.
Então vamos tirar. E tiraram. Você vem só para dormir no hotel. Ô, Paulo, porque depende do tamanho. Mas isso também fomenta a economia local, porque abre para panificadoras, para cafés, né? Isso eu falo. Olha, Foz do Iguaçu, a gente tem aí um número de confeitarias e padarias, e na medida que o Airbnb vem se desenvolvendo dentro da nossa cidade, ou até mesmo alguns hotéis, que é o modelo Ibis, que ele já se implantou no mundo inteiro sem o café da manhã, ou quem quer compra no hotel café, acaba fomentando outros segmentos, que é muito saudável, muito salutar. Um dado aqui, ó, depende do tamanho do hotel, o mesmo número de camareira para fazer toda a limpeza e arrumar o hotel, né, os quartos, os apartamentos, é o mesmo número para fazer o café da manhã, de colaboradores. Então você veja, então é muito fácil lá fora, com a dificuldade de mão de obra que já tem, eles extinguirem, né? Então, olha só. Mas não tem derrota. Não. Outro segmento está atendendo, porque nós vamos ter que comer em algum lugar. Exatamente. Então, mas eu já fico triste, porque assim, a gente já pensa, né? Tipo, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, a gente pode ir em vários hotéis aqui, tomar café da manhã, você paga um preço não como hóspede e toma café da manhã. Não, porque é o café da manhã. Sim. Né? Não, ainda mais Foz do Iguaçu. Sim. Nós somos case aí de sucesso em muitos cafés. E no Brasil é o seguinte, se não tiver café da manhã, a gente tem dificuldade em vender o hotel. Então, isso é cultural, né? Mas é questão de tempo. É questão de tempo. A gente acha que tem coisas que não vão chegar, mas acabam chegando. Ô, Paulo, voltando para a Statex, eu queria muito que você viesse aqui, porque assim, a gente está indo agora, a gente veio de um início de ano, que é IPTU, IPVA, paga matrícula de escola e tal, material escolar, os livros, e os pais meio que pegam a roupa que era do ano passado, a calça meia curta, a camiseta já meio que curta também, às vezes até apertadinha, e deixam para comprar o uniforme já no segundo semestre. Conta como está a produção, como que está principalmente a preocupação de vocês em relação de produzir com sustentabilidade, que é muito em voga, porque já que a gente é uma cidade aqui muito envolvida com natureza também. Né? Isso, veja bem, nós produzimos todos os nossos uniformes dentro da cidade de Foz do Iguaçu, né? Depois da pandemia, a gente teve uma mudança radical na indústria. Tivemos que mudar vários formatos. A gente ainda está em adaptação, né? Nós conquistamos novos clientes depois da pandemia, porque, infelizmente, muitas empresas tiveram dificuldade. Não resistiram. E o mundo mudou bastante, né? Não, a gente falou da pandemia aqui, mas vamos falar do WhatsApp, né? Eu sempre falo, até fiz um comentário aqui no começo, nós temos um concorrente hoje, que são os grupos de WhatsApp, que é muito salutar, que está tudo certo, tudo tranquilo, onde as mães, os pais, ou de um colégio, de uma escola específica, ou grupos de vários pais que os filhos estão em distintas escolas, que acabam, através dos grupos do WhatsApp, fazendo a troca de uniformes ou a venda de uniformes que foi pouco usado, que ainda dá para ser utilizado. Então, muitos pais, às vezes, chegam no início do ano ou agora na volta às aulas de julho, das férias, e acabam comprando só uma calça, uma bermuda, uma jaqueta, um moletom ou uma camiseta. Não compram mais da maneira que era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que o pai chegava e comprava todo o enxoval. Sim. Ele chegava e comprava a camiseta, a bermuda, o short saia, a calça suplex, a calça de moletom, para o filho ir no decorrer do ano para a escola. Hoje ele compra alguns produtos. Tem muitos pais que têm alguma ojeriza, talvez, em comprar uniforme usado. Então esse vem realmente e compra todo o enxoval, mas sim, a maioria, né? Então é um mundo diferente, é um mundo novo, né? Que a gente respeita e sabe que é muito comum.
essa troca e essa venda de um uniforme que foi pouco Mas isso usado. só atesta, Paulo, da qualidade do produto que a Statex usa, porque se você consegue passar um uniforme que teu filho usou para outra criança usar, é porque a qualidade é muito boa, porque não pega bolinha, porque não desbota, né? Não desmancha. Então isso é a qualidade, porque o uniforme, se tem algo que é lavado nessa vida, é o uniforme. É o uniforme escolar, né? Veja bem, esses dias recebi uma ligação da professora Rosicler, da UDC. Aí ela tem 3 netos, né, de um filho. Ela falou: Paulo, tô precisando de um moletom e tal, mas os 3 netos tinham usado o moletom. Ela falou: passou pelo primeiro, pelo segundo, agora está no terceiro, agora eu vou comprar. Então a gente fica feliz em ouvir isso, porque realmente se a professora Rosicler está fazendo isso, repassando, claro, né, Paulo? É ótimo, né? E a gente vê que o nosso produto tem qualidade, né? Então que bom, né? E tem muitos pais que é muito comum, passa de um para o outro. Salve uma exceção quando é o menino e a menina, que daí tem alguns produtos que é extremamente feminino, que daí realmente não dá para... Mas a grande maioria é utilizado. Mas isso também passa pela sustentabilidade. A gente falava aqui, inclusive você contando, né, Paulo, para mim e para o Moacir aqui, falando na Europa, desse negócio da sustentabilidade, que o mundo da moda, hoje a gente vê de grandes marcas se reinventando e trabalhando muito esse negócio da sustentabilidade, né? Não só de resíduos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas exatamente isso, de fazer com que alguém use novamente aquela roupa porque está em boas condições. Porque o mundo da moda e das roupas é um que mais contamina o meio ambiente. Né? Isso. A gente vê o volume, né? Principalmente as mulheres, né? Sim. Que gostam de usar, andar sempre bem arrumada. Isso é muito bom, né? Principalmente para o comércio, mas tem a contrapartida também, né? Mas a gente estava comentando aqui que na Europa, como no Brasil já está entrando o brechó, mas as pessoas ainda têm um pouco de timidez nas compras, né, de algum produto usado. E alguns preconceitos. Porque hoje a gente, ainda mais Foz do Iguaçu, né, a gente vai ali na Vila Portes, parece que descarregaram tudo ali, né, de qualquer jeito. Então, quando a gente fala de alguma coisa usada, a gente se reporta à Vila Portes. Mas não, a gente já vê alguns brechós na cidade que estão fazendo a reciclagem de produtos, que você chega lá, ele está colocado lá da maneira devida, correta e limpa para ser utilizado novamente. Então, eu acho que no Brasil ainda não chegou forte ainda, mas eu acho que nos próximos anos nós teremos muitas lojas dentro de lojas, que é o que a gente estava falando. Eu entrava dentro de lojas de grife, mas tinha uma seção que era de produtos usados, né? Em boas condições, em lavagens adequadas, que você podia chegar, provar e, enfim, levar para sua casa. Então isso, o meio ambiente, claro, agradece, a gente sabe, a gente entende e ninguém é ignorante de pensar que não vai se utilizar um produto em bom estado, porque a gente dá tanta coisa usada, né? Exato. Então isso é muito comum. É até uma forma, né, como você disse, do WhatsApp aqui dos pais, agora voltando para a Statex, que os pais de escola, dentro de escolas, fazem isso, porque a Statex também se reinventou dentro da pandemia, como você disse, que foi, né, as pessoas que trabalhavam dentro da empresa cumpriam um horário, hoje trabalham em casa e trabalham com produção, né, Paulo? Isso também abre um leque para essas pessoas trabalhar com outras empresas, não só com uniformes escolares, mas sair também desse segmento, né? E ganhar, talvez até mais, aumentar a sua renda. Isso também facilita a vida de todo mundo, né? Com certeza. É um mundo diferente, né, que a gente começou a perceber depois da pandemia e a gente não foi contra, foi extremamente favorável. Hoje a gente tem mais de 30 casas, né? Eles fazem um MEI, microempresa individual, e eles acabam prestando serviço não só para nós, como para outras empresas, a gente leva. Essa mãe ou essa família que está costurando fica mais próximo aos filhos, cuida lá do cachorro, faz o almoço, cuida das atividades de casa, estando em casa. Então, é um conforto também para ela, né? Não sei nem se às vezes não é nem o ganhar mais, mas é uma qualidade de vida melhor que ela tem estando em casa todo o período. O trabalho chega, sai, sem que ela se movimente da casa dela. Exatamente, tem todo o custo, né, de sair de casa,
Muita gente que tem que pegar ônibus, daí tá longe de casa para almoçar, não pode almoçar em casa com os filhos voltam da escola, acaba às vezes indo para a rua para brincar, não estão em boas companhias. Isso tudo facilita. Então, realmente, é uma forma de olhar e fazer com que essa pessoa produza, tenha o seu salário e ainda tenha toda essa qualidade de vida, né? Com certeza. E nós não somos contra, né? Porque até mesmo ser contra isso é perder mercado. Então, a gente incentiva, a gente cria estrutura para que essas casas possam costurar, né? E principalmente dignidade para essas pessoas, né? Exato. Ô, Paulo, você falava antes aqui, quando a gente estava fazendo o briefing da nossa entrevista, sobre a preocupação sobre sustentabilidade, né, que vocês têm, que são os retalhos e tal. Como que funciona isso, Paulo, dentro da Statex? Olha, tem algumas empresas que fabricam estopa, sabe? Para esse mundo de oficina mecânica, mundo industrial, de mecânica pesada. Sim. Então eles utilizam. Eu não fabrico estopa. Eu vendo alguns tipos de retalho, de alguns tipos de tecido. Sim. Que dá para fazer a estopa. Tem uns tecidos que não servem para estopa. Isso a gente tem que recolher. Eu tenho uma caçamba de uma empresa que fica o ano inteiro na indústria. Então, a cada 30 ou no máximo 45 dias, eu tenho que trocar essa caçamba. Essa empresa vem, né, eu tenho um contrato, ela retira esses resíduos, coloca uma caçamba vazia e eu torno a encher. Se encher em 15 dias, eu tenho que fazer a troca em 15 dias. Claro que a gente queria que enchesse toda semana, né? Sim, porque é volume de venda, produção, a indústria. Mas é um prazo aí de 30 a 45 dias a gente tem feito isso. Isso no têxtil. Só que daí a gente tem que pensar que no meio do rolo da malha, do tecido, tem a embalagem que é plástica ou de papel, ou tem o tubo que vem essa malha enrolada, que é de papel. Isso eu já tenho que fazer uma separação desses resíduos, onde uma vez por semana nós, agora toda sexta-feira às 14 horas, passam um caminhão, né, que é dessas cooperativas, e eles levam esses resíduos para a cooperativa, daí eles separam. Então, hoje é tudo... Quer dizer, nós não jogamos nada no lixo, a não ser o lixo orgânico hoje. O resto, tudo tem um fim. E ainda vocês têm uma qualidade na produção dos uniformes, que é a escolha dos tecidos, né, Paulo? A gente estava falando aí que se é um uniforme que consegue ainda passar para uma outra criança para usar, ou como a professora Rosicler lá já foi para o terceiro neto moletom, é porque realmente é de uma excelente qualidade. Como passa o crivo desse escolher esse material, Paulo? Veja bem, nós estamos há mais de 30 anos já no mercado, né? Com tempinho de informalidade, formalidade, enfim, já passamos dos 30 anos. Então, a gente já não testa mais nada. A gente já tem algumas indústrias, a gente sabe a qualidade que essas indústrias produzem esses tecido plano ou a malha, e a gente passa a comprar deles, né? Então, para não fazer os nossos clientes de cobaia, não dá mais para testar, né? Então, mas por que você não compra de uma indústria que é mais barato? Por que você não troca? Porque já foi testado, aprovado, e a gente segue. Sim. Poderia fazer teste de outras mais baratas, mas isso de repente lá na frente custa muito mais caro para nós do que tá jogando no time que já está dando certo, que já está ganhando. Porque vendeu alguma coisa, não deu certo, a gente tem que fazer a troca para o pai, né, ou para esse aluno. Sim. Perfeito. Paulo, a gente está falando muito de uniformes escolares, mas vocês não trabalham só com uniformes escolares. Eu queria que você contasse para a nossa audiência aqui que vocês atuam também na área de esportes, né? E ainda em empresas. Nós, Rádio Clube, os nossos uniformes aqui, essas camisetas que inclusive foi a moça que trabalha no desenho de vocês que fez pra gente. Oriana. Inclusive está de férias. Boas férias, Oriana. Oriana que desenhou pra gente a camiseta. A gente falou a ideia que a gente sucesso queria, essa camiseta, hein? Aonde a gente vai, o pessoal quer uma camiseta. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também pra nossa audiência. Nós, além dos uniformes escolares, nós fabricamos uniformes empresariais, industriais.
E aí há uns 5 anos a gente entrou na linha esportiva, lembrando que Foz do Iguaçu tem o maior campeonato amador, veteranos, né, do Brasil. É uma organização aqui, é muito legal isso, né? Nós temos categorias até 65 anos jogando futebol. Isso é um espetáculo, Então tem muita gente que nem sabe desse, né? não tem esses dados, mas Foz do Iguaçu tem isso, e tem times extremamente organizados, né? E falando de esporte, né? Mandar um abraço para os dirigentes do Foz do Iguaçu, né, Moacir? Graças a Deus. Campeões, vamos ser. Nós vamos, se tudo der certo, ser campeões, mas já estamos na primeira divisão do Paranaense, né? Já mudou, né? Muda, e isso leva o nome da cidade, né? Muito importante para nós ter o time. Toda hora alguém falando de Foz do Iguaçu, isso cria curiosidade em quem ouve, mas o que é, onde que é, o que tem, o que não tem. Então a gente tem que saber que é muito importante ter um time de futebol disputando campeonatos Paraná ou Brasil afora. Então nós temos que ajudar, colaborar e assistir jogo quando tem. Se puder fomentar, é muito importante para o nosso destino, para a nossa cidade, o time, né? Estamos falando de futebol, mas seja qualquer modalidade esportiva. Tanto que nós estamos sediando os Jogos do Paraná, os Jogos Escolares aqui em Foz do Iguaçu, que são mais de 10 mil atletas aqui na nossa cidade, que também estão divulgando a nossa cidade para todo o estado, Paulo. E quando a gente fala 10 mil, eles estão dormindo em algum lugar, se alimentando, visitando, transporte. Então, para a cidade isso é maravilhoso, né, para o nosso destino. Então nós temos que fomentar e criar mais atrativos e fomentar mais aí que as pessoas venham conhecer nós e ficar por aqui. Mas voltando aos uniformes. Então a gente também é da linha industrial e da linha empresarial. Hoje, Cláudia, a gente até se sente meio desconfortável, vou falar aqui, o ouvinte vai me entender de repente, quando a gente chega em algum estabelecimento e as pessoas não estão uniformizadas, né? Porque daí a gente fica procurando, né, com quem que a gente vai se dirigir, a quem e tal. Isso se a gente não faz a fiasqueira, se você não é uma Clau da vida que acaba confundindo um cliente com um atendente. Eu já fiz muito isso. Porque... quanto tá isso? Não trabalho aqui. Eu já fiz isso. Então a importância disso. E o que a gente vê, é que até os food truck, que às vezes eles têm pouca, né? Estamos falando aqui de gastronomia. Tem 2, 3 colaboradores, a gente vai comer uma baguete, vai comer um espetinho, vai comer um pastel, a pessoa está devidamente uniformizada, com a camiseta, ou a camisa, ou o jaleco, ou o avental, identificando o nome. Então isso é sinônimo de pertencimento, de organização, né? Eu falo lá, os encanadores que vão prestar serviço para nós, eletricista, jardineiro, eu falo, coloque um uniforme. Porque é até uma forma de fazer publicidade, né? Com certeza. Não, e agregar valor ao serviço. Se você chega, né? Você veja bem, nós temos hotel. No hotel tem diversos hóspedes. Hoje, graças a Deus, nós servimos 147 cafés da manhã. Somos pequenininhos, 147 cafés da manhã. Então, nós tínhamos um problema no apartamento. O encanador estava lá, devidamente uniformizado. Porque em outro serviço já pedi, falei, olha, você vem num dia normal que está cheio, a gente não sabe quem é você. Né? Se você é hóspede, se você é um colaborador ou um prestador de serviço. Hoje ele chegou lá devidamente uniformizado, de calça, de camisa, estava lá no apartamento, os hóspedes passavam, já identifica, esse é um colaborador, está fazendo um serviço. Né? E isso agrega no valor que ele vai cobrar. Não é que ele vai cobrar mais, mas cria confiança em quem vai contratar o serviço, né? Você já chega identificado. E não estamos falando de nada muito caro. É uma calça de brim, é uma calça profissional, é uma camiseta, uma camisa polo, ou uma camisa social, ou até mesmo jaleco. Muita gente trabalha de jaleco. Então isso é sinônimo de pertencimento, de agregar valor ao que a gente faz. O uniforme e sem... Vou entrar aqui no mérito do tempo. A gente levantar de manhã e saber o que vai vestir, você já ganha uns... as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade, porque elas têm toda uma produção a mais. O homem já é mais largadão, né? Mas enfim,
E tem uma questão que em outros tempos o uniforme era um material pesado, era ruim, era desconfortável, independendo da profissão, era um material quente. Hoje não. Por exemplo, as camisetas da rádio aqui são uma delícia de usar. Sim. Até esses dias, você não tem outra camiseta não? Eu falei, não, essa aqui é a camisa da Clube, meu amigo. É a segunda pele do Moa. Então também os tecidos melhoraram muito. Sim, nesse quesito, né, Paulo? O mesmo tecido da moda hoje é o tecido que a gente tem para uniforme. Claro que são valores diferentes. E as pessoas falam assim, mas o meu trabalho é pesado. Eu tenho uma malha lá que é para serviço pesado. Mas é cimento, é cal, coisa corrosiva. Nós temos. Mas eu trabalho com posto de gasolina, tem bastante dificuldade, porque pinga o óleo, pinga. Nós temos um produto, né, que a gente fornece e aconselha a determinados segmentos usarem. É um pouquinho mais quente, de repente até tem um pouquinho mais, mas a pessoa tem que entender, né? Que mas a gente tem até camiseta de malha Pima para as empresas que querem uma qualidade maior no seu uniforme. Aí, os uniformes escolares, voltando lá para as mães e para os pais, de repente a gente recebe lá na loja e fala assim, nossa, mas como dura pouco o uniforme, mas eu comprei uma outra camisa, daí ele tá lá, a camisa durou, sim, mas ele veste às vezes todo uma vez no final de semana para sair, vai numa festa. O uniforme é 2, 3 vezes por semana, é lavagem pesada. O pai fala, mas eu não misturo, olha, é difícil. E sem contar que o jovem de hoje, o uniforme ele usa o dia todo, não é só na escola, ele tá na rua com o uniforme. Eu vou às vezes no clube, o filho dos meus amigos, eu até faço brincadeira, né? Que hora o filho saiu de casa? 7 horas deixei ele na escola. Nós estamos lá no clube 7, 7:30 da noite. A criança está uniformizada. Então o uniforme tem que aguentar o atrito, né, gente? Exatamente. Então realmente é de boa qualidade, porque senão não teria esses grupos de WhatsApp, não teriam tantas pessoas fazendo isso, né? Então é lavado, é exatamente isso que a gente traz, e a gente tem essa parceria com a Statex, inclusive todos os nossos uniformes aqui da emissora, é um sucesso essas camisetas, vou te falar, hein, Paulo? Já digo, não tem mais, acabou. Viu? E tem algumas características assim que vem mudando, principalmente o uniforme escolar. Depois que nós tivemos ali no Bartolomeu Mitre o colégio militar, né? Então ali é um cartão postal da cidade. A cidade inteira passa ali. E a gente vê aqueles alunos arrumados, organizados, engomados, né? Então, o pai que está ali, está olhando, ele volta lá para o bairro dele, isso é muito comum, a gente tem ouvido, até dos pais e dos diretores, e ele faz um questionamento, ele fala, por que a escola do meu filho, lá no Porto Meira, uma escola municipal, estadual, não exige uniforme? Não estamos falando a farda que essas crianças usam. Nós estamos falando de organização, seja uma camiseta branca, com uma calça azul royal ou azul marinho, que é muito comum para uniforme. O pai gostaria de ver o filho, né, uniformizado. E para o pai fica muito mais barato, Paulo. Muito, é difícil às vezes no começo a gente explicar para o pai, olha pai, é mais barato você comprar uma camiseta aqui de uniforme, seu filho já saber o que vai usar toda a manhã ou a tarde que ele sai para a escola, sabe? E isso é uma segurança para os pais, o filho uniformizado, que a gente identifica nas escolas quem é e quem não é aluno dessa escola. Exatamente. Quando está tudo bagunçado, todo mundo está colorido, entra qualquer um na escola. Entra qualquer um. Então a gente não tem, até para a escola fica difícil para eles identificar quem é aluno e quem não é. Então isso é complicado. Então o uniforme não é só um bem-estar para o aluno, né? É uma segurança também para as famílias, para os diretores, para os professores, né? E para o próprio aluno. Paulo, já são 11h10, eu estourei o nosso horário. Conversar com você é muito bom, você tem que vir mais vezes aqui para falar para a gente, não só da Statex, mas para a gente também falar um pouco da cidade e principalmente
receber um pouco desse negócio de quem viaja, que conhece um pouco outros lugares, trazer pra gente aqui, pra nossa cidade, sempre ideias e falar com as pessoas que sempre estão nos ouvindo aqui, que é muito bom, porque quando vem de fora, vem oxigenado, né? Vem com ideias novas. Quero agradecer muito a sua presença e quero que você faça um convite para a galera que está nos ouvindo aí, pai de alunos, para quem pratica esporte, para empresas, conhecer um pouco mais sobre a Statex e tudo que vocês oferecem. Isso. Principalmente para deixar a cidade mais bonita, porque quanto mais uniformizado as empresas, as escolas, as indústrias estiverem, né, mais organização nós vamos ter. Isso vai virando um cartão postal, principalmente para os turistas que estão aqui. Praticamente desde sexta-feira a cidade está cheia, graças a Deus, estamos aí praticamente lotados. Isso é maravilhoso para o destino, né? E a gente tem que respeitar os turistas aí nesses dias, ter um pouquinho de paciência, porque a cidade acaba mudando o fluxo completamente. Então temos que lembrar que eles trazem muitas divisas para nós, e às vezes não conhece a cidade, comete alguma irregularidade e tal, e a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Então esse é um pedido. E sobre viagens, eu sempre falo para meus amigos, se a gente trocar menos de carro, a gente consegue viajar mais. E não é que viagem é caríssimo, é porque o brasileiro tem esse apego bom pelo carro, pelo automóvel. Isso. É louvável, é bom, né? Eu quero que todo mundo ande bem, more bem, enfim. Mas se a gente for um pouco mais comedido, a gente pode fazer boas viagens gastando pouco dinheiro, né? Não é porque está viajando que tem que ir no restaurante mais caro, ou pegar o hotel. Tem hotel que você vai dormir uma noite só. Então, a gente tem que ter aí um meio termo que a gente consegue, com pouco, chegar bastante distante da onde a gente vive e conhecer outras culturas, outros lugares, né? Viajar pela gastronomia dos países, enfim. Então, viajar é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer na vida. Por isso que a gente tem que cuidar bem dos turistas que vêm aqui, porque eles vão contar para outros e eles vão voltar no nosso destino aqui, que é a Foz do Iguaçu, a cidade das oportunidades. Verdade, é isso mesmo, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Sei que sua agenda é sempre lotada, mas você deu um jeito para vir conversar com a gente e falar aqui para nossa audiência em relação aos uniformes e falando sempre um pouco mais. Muito obrigado, desejo de um ótimo dia e muito sucesso para vocês na Statex e também no hotel, em todos os seus empreendimentos. Muito obrigado, agradeço muito o espaço da clube, a Clau, o Moacir, que sempre muito prestativo, e desejo bastante sucesso a vocês. Obrigada, querida. É isso aí. Assim, foi mais um bate-papo com o nosso querido Paulo Tremarim, da Statex. Esteve aqui para falar um pouco sobre uniformes para você que é empresário, para sua empresa, para as crianças na escola e também para quem faz esporte. É tudo de bom a Statex, tá certo? Tá combinado? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.